Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Mariel Trabucci, eu sou sócia da consultoria DataBlock Proteção de Dados. Nesse módulo, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, aplicada ao universo dos bancos de olhos. Então, em primeiro lugar, vamos conhecer um pouquinho da LGPD, o acrônimo para Lei Geral de Proteção de Dados, essa lei número 13.709 de 2018. Então, em primeiro lugar, a lei, ela protege os dados dos titulares de dados, né, de qualquer indivíduo, de qualquer pessoa física. Né? No nosso contexto aqui, seriam os dados dos pacientes, os dados dos receptores, né, dos familiares, dos doadores, dos funcionários do banco de tecidos ou de qualquer outra pessoa física, né, cujos dados estejam em posse do banco de tecidos. Então, essa lei, ela exige que as empresas, né, todas as empresas, independentemente do porte ou do setor de atuação, assim como qualquer tipo de instituição, seja ela pública ou privada, garantam a segurança desses dados dessas pessoas físicas. Tá? Então, para garantir essa segurança, a lei prevê que as empresas elas devem adotar medidas de segurança tanto no ambiente físico como no ambiente computacional, né? Nos servidores, nos próprios computadores, etc. Tá? Então, a lei ela não descreve quais são as medidas de segurança que devem ser implementadas. Ela simplesmente diz que essa é uma obrigação das empresas e das instituições, mas não diz exatamente quais são as medidas que devem ser aplicadas. Tá? Por isso, para a gente saber quais são as medidas que deverão ser aplicadas, né, especificamente nos bancos de olhos, a gente vai se socorrer de outras normas, né, normas do CFM, normas do SNT, etc. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Uma outra questão que a LGPD prevê, né, além da questão da segurança, é a questão da privacidade. Então, a empresa ou a instituição que coleta, que armazena os dados, deve ser transparente para com o indivíduo, né, para com o titular do dado. Ela deve ser transparente dizendo quais dados serão coletados, para qual finalidade esses dados serão utilizados, como eles vão ser armazenados, com quem eles vão ser compartilhados, por quanto tempo eles vão permanecer armazenados, entre outros. Né? Então, todas essas informações elas podem ser fornecidas através de uma política de privacidade, né, que fique aí disponibilizada no site, por exemplo, do banco de olhos. Uma outra questão é que somente os dados estritamente necessários podem ser solicitados. Tá? Esse é o princípio da minimização previsto na LGPD. Então, nós não podemos coletar dados sem saber exatamente para qual finalidade ele está sendo coletado. Né? Então, a gente tem que ter clareza de qual é a razão pela qual eu estou solicitando determinada informação. E quais são os tipos de dados, né, dessas pessoas físicas que estão protegidos pela LGPD? Então, qualquer informação que seja relativa a uma pessoa física, né, é considerado um dado pessoal e, portanto, está protegido pela LGPD. Então, aqui alguns exemplos de dados pessoais, o nome, o endereço, o telefone, documentos pessoais como RG, CPF, CNH, né, então qualquer informação. Dentro dessa categoria de dados pessoais, a gente tem uma subcategoria que é chamada de dados pessoais sensíveis, né, que são dados que eles têm uma maior capacidade de revelar uma esfera um pouco mais íntima da pessoa. Né? Então, por exemplo, aqueles dados relacionados à saúde, os dados genéticos, como DNA, né, os dados biométricos, como um dado de reconhecimento facial, uma impressão digital, né, e outras informações também, que ainda que não sejam dados de saúde, são informações que podem revelar uma informação sobre a saúde da pessoa, né, como, por exemplo, os medicamentos prescritos, amostras de soro, entre outros. Tá? Então, esses são os dados sensíveis, que são uma grande parte dos dados que um banco de olhos coleta e armazena, são dados sensíveis e, portanto, eles merecem ser protegidos, né, de uma forma reforçada. Tá? Então, esses dados pessoais, né, eles podem estar em diversos tipos de documentos, né, como um e-mail, um prontuário, um exame, um RG, né, seja em papel ou em formato eletrônico. Tá? A LGPD não distingue, ela protege todos os dados das pessoas físicas, estejam em qualquer tipo de suporte. Ok? Quando a LGPD entrou em vigor, houve muita discussão sobre se ela entraria em conflito com os códigos de ética, né, especialmente das profissões da área da saúde, né, que já prevêem o sigilo profissional como um dos pilares. Né? Então, aqui a gente vem para esclarecer que a LGPD não veio para anular, nem para substituir, ou nem sequer atualizar nenhum código de ética. Tá? O sigilo profissional ele é um dever deontológico individual do profissional da saúde. Ele foca na conduta do profissional e na relação de confiança que ele tem com o paciente. Tá? Então, nesse caso, a responsabilidade é primariamente do indivíduo. No caso da LGPD, ela introduz um novo vetor de responsabilidade focado na governança corporativa.
Então, a LGPD, ela não trata da conduta ética do médico, né? Mas sim na obrigação legal da instituição, né? Seja ela a clínica, o hospital, o banco de tecidos, né? Qualquer CNPJ, de proteger o dado pessoal. Tá? Então, portanto, não houve uma transferência de responsabilidade, né, do Código de Ética para a LGPD. Né? Então, houve uma expansão e uma sobreposição. Né? O médico, qualquer profissional da área da saúde, continua 100% responsável perante o seu conselho ou perante a justiça também, né, pela quebra de sigilo, e o que a LGPD fez foi adicionar a responsabilidade da instituição por falhas de processos e de segurança. Bom, nós já vimos que a LGPD ela prevê a segurança dos dados, né, que os dados devem ser mantidos em segurança, mas que ela não define quais são as medidas de segurança que devem ser efetivamente implementadas. Tá? Então, a gente vai aqui trazer um pouquinho de outras normativas, né, do SNP e do CFM, né, para a gente entender quais são as medidas de segurança que devem ser efetivamente implementadas. Então, em primeiro lugar, todos os registros dos bancos de tecidos devem ser de caráter confidencial, respeitando o sigilo da identidade dos doadores e dos receptores. Então, a gente vê que essa questão da confidencialidade ela é comum a todas as normas que nós estamos estudando aqui, né? Tanto a LGPD, normas do SNP, normas do CFM, inclusive os próprios códigos de ética, né, dos profissionais da saúde. Tá? Com relação à identidade dos doadores, né, essa é uma questão importante, porque a LGPD ela não protege os dados das pessoas falecidas. Tá? Ela só protege os dados das pessoas físicas vivas, né, o que nós conhecemos como pessoas naturais. Tá? Então, isso quer dizer que os dados dos doadores estão desprotegidos? Não. Tá? Por quê? Apesar de eles não estarem protegidos pela LGPD, eles estão protegidos por essas outras normas. Okay? A responsabilidade pelo prontuário médico cabe à instituição, ao médico assistente e aos demais profissionais que compartilham do atendimento. Então, veja que aqui temos uma responsabilidade compartilhada de todos aqueles que têm acesso ao prontuário. Né? Por isso, é tão importante que a instituição defina claramente quem e em que circunstâncias podem ter acesso a esses documentos. Né? Então, compete à instituição de saúde ou ao médico o dever de guarda do prontuário. Então, a instituição ela tem que determinar, né, quais são as medidas de segurança que ela vai implementar para que essa guarda seja uma guarda segura, né, e para que somente as pessoas realmente autorizadas possam acessar esses documentos. E, por último, o prontuário pertence ao paciente e deve estar permanentemente disponível. Então, a gente precisa garantir essa disponibilidade do documento. Então, quando o paciente solicitar o prontuário, ou quando ele for necessário para a realização do atendimento, ele deve estar disponível. Então, aqui, a gente não fala só da forma como o documento vai ser armazenado no computador, né? A gente fala da forma como ele vai ser armazenado fisicamente também nas instalações, caso ele esteja em papel, né? Então, em armários fechados com chaves, quem é a pessoa que vai ter acesso a essa chave, se as condições de umidade, de temperatura estão corretas, né, para garantir justamente que esse documento não pereça, né? Se há sistemas de detecção de incêndio ou de detecção de inundações. Tá? Então, todas essas questões têm que ser avaliadas pela instituição, né, para que sejam definidas aí as melhores medidas para que a gente garanta, né, que essa guarda seja segura e que o documento esteja sempre disponível. Uma outra questão é sobre as informações que devem constar no prontuário. Né? Então, nós já dissemos antes que a LGPD ela aplica o princípio da minimização dos dados, onde nós somente podemos coletar os dados que sejam estritamente necessários para aquela finalidade inicial. Então, aqui a gente descreve quais são as informações que devem constar no prontuário. Né? Então, aqui a gente tem que manter todos os registros de identificação e triagem do doador, dos tecidos, do receptor, bem como as amostras de soro, né, utilizadas para a realização dos testes de segurança biológica. Também devem estar registradas as solicitações de tecido, né, tendo sido elas atendidas ou não, tá? Com os dados de identificação dos receptores, dos profissionais e dos estabelecimentos envolvidos, né, além da indicação dos procedimentos realizados. Então, aqui nós temos uma lei que diz quais são as informações que devem constar nesse prontuário, portanto, a LGPD automaticamente permite que essas informações sejam coletadas e armazenadas. Uma outra regra específica dos bancos de tecidos é a questão dos prazos mínimos de armazenamento dos prontuários. Então, a LGPD ela diz que nós só podemos armazenar uma informação quando ela seja necessária para a gente atingir essa finalidade que foi determinada inicialmente, ou quando exista uma obrigação legal, né, de manter essa documentação. Então,
Nesse caso aqui, nós temos, sim, uma obrigação legal, né, de guardar essa documentação pelos prazos previstos pelo CFM. Tá? Então, aqui, a documentação que está em meio eletrônico, né, seja em meio óptico, microfilmado ou digitalizado, deve ser guardada de forma permanente. Tá? E a documentação em papel, ela deve ser armazenada, no mínimo, por 20 anos da data do último registro. Tá? Em que casos essa informação em papel, o prontuário em papel, no caso, vai poder ser eliminado? Né? Porque, hoje em dia, né, cada vez mais as instituições, né, as clínicas, etc., estão fazendo essa reciclagem, né, de eliminar o papel e transformar tudo em documentação eletrônica. Para a gente poder fazer isso, né, essa digitalização dos prontuários, a gente precisa cumprir o nível de garantia de segurança. Né? Então, o CFM determinou, né, que existem 2 níveis de garantia de segurança, o NGS 1 e o NGS 2, né, e para que a gente possa efetivamente destruir o papel e manter o registro somente no meio eletrônico, a gente tem que garantir essa segurança de nível 2, tá? Que eu vou falar aqui no próximo slide. Então, o nível de garantia de segurança 1, ele ainda não permite que a gente elimine o papel. Tá? Ele exige um sistema híbrido, né, onde a gente pode armazenar os dados eletronicamente, né, mas ainda assim somos obrigados a manter o prontuário em papel. Tá? Então, aqui os requisitos são, em primeiro lugar, ter um controle de acesso, né, então o sistema deve ter mecanismos de autenticação com login e senha, perfis de acesso, para que um profissional só veja o que é pertinente à sua função, e senhas seguras. Tá? Então, isso é muito básico. Né? Então, assim, um profissional, por exemplo, da recepção ou da área administrativa, ele não deve poder acessar, por exemplo, o prontuário do paciente. Tá? Porque aquilo talvez não seja necessário para a sua função. Né? Se o acesso estiver justificado, então sim, ele vai poder acessar. Mas tem que existir essa avaliação prévia. Né? Tem que existir um critério claro para a gente definir se uma pessoa pode ou não pode acessar um determinado documento. Né? E para aquelas que não podem acessar, nós temos aí que pôr alguma barreira de acesso. Né? Nesse caso aqui seria a senha. A questão da auditoria. Né? Então, o sistema deve registrar quem acessou, né? O que fez, né? Se ele operou algum registro, visualizou, realizou um download, compartilhou aquela informação, e quando o fez. Né? E esses logs de auditoria devem ser protegidos contra alteração. Então, qualquer pessoa que acessa qualquer sistema ou qualquer registro, aquilo vai ficar registrado. A pessoa X acessou o sistema X em tal data, em tal hora. Né? E essa informação, que a gente chama de log de auditoria, ela deve ficar guardada para caso futuramente a gente precise da informação de quem acessou determinado registro em determinada data. Tá? A questão da disponibilidade. Né? Então, a gente precisa garantir que o sistema e os dados estarão disponíveis quando necessário. Né? A gente não pode correr o risco de que um determinado sistema fique indisponível ou que exista um vazamento dos dados, por exemplo, em que se perca esses dados. Né? Por quê? Porque nós temos uma obrigação, né, normativa de garantir que o prontuário esteja disponível ao paciente. Então, a gente precisa colocar uma medida de segurança que nos garanta que os dados vão estar disponíveis. Nesse caso, há um requisito de backup e recuperação. Significa que nós vamos fazer uma cópia, né, de todos os dados daquele sistema em um outro ambiente, né, um ambiente separado. Porque se houver qualquer tipo de vazamento, de ataque, qualquer tipo de problema no sistema principal, né, a gente tem um sistema secundário, a gente tem um plano B, né, para o banco de olhos continuar operando, né, e conseguir fornecer as informações que ele tem que fornecer ao paciente. O último requisito do NGS-1 é a comunicação. Né? Então, se houver acesso remoto, por exemplo, se o profissional precisar acessar o banco de dados do banco de olhos de forma remota, desde a sua casa ou desde o hospital, né, isso deve ser feito por canais seguros. Né? E como a gente faz isso? A gente faz isso através do uso da criptografia, né, o HTTPS, ou o uso da VPN. Tá? Por quê? Quando a gente acessa um sistema de um local a outro, né, os dados podem estar seguros na origem e no destino, mas durante o trânsito, ele pode ser interceptado. Então, a gente tem que garantir que durante esse trânsito, os dados também vão estar seguros. Né? Então, a gente deve utilizar, sim, uma VPN, por exemplo, né, que é um sistema muito simples e que, que faz com que os dados durante esse trânsito fiquem criptografados. Então, mesmo que alguém intercepte essa comunicação, ele não teria acesso ao conteúdo. Em relação ao NGS-2, né, para que nós possamos efetivamente eliminar os papéis, né, os prontuários em papéis, e mantê-los somente em formato digital,
a gente vai precisar cumprir todas as normas que eu falei antes, do NGS1, e, além disso, a gente precisa ter uma assinatura digital do ICP Brasil, né? Que hoje em dia, por exemplo, o CRM Digital já oferece essa garantia. Tá? Desafio dos bancos de óleos. Né? Então, em primeiro lugar, vamos falar aqui da questão do anonimato doador-receptor, né? Que, como nós falamos já até agora, é um requisito do SNT, né? E é um requisito também da LGPD, né? Em relação à proteção dos dados do receptor, e normas do CFM, né? O próprio CFM, qualquer outro conselho de qualquer profissão da área da saúde, exige o sigilo profissional. Né? Então, o anonimato, né, ele não é apenas uma formalidade, ele é uma base do Sistema Nacional de Transplantes. Então, essa exigência, ela não é arbitrária, né? Ela se fundamenta em múltiplas e profundas razões éticas, psicológicas e sociais. Então, em primeiro lugar, ela liberta, né, ela liberta o receptor do que a literatura especializada chama de fardo da gratidão. Então, saber a identidade do doador poderia gerar, sim, uma obrigação, né, um sentido de obrigação psicológica, uma culpa ou uma sensação de dívida para com a família doadora. O anonimato, ele evita também que a família, né, em seu processo de luto, projete no receptor a continuidade da vida do ente falecido. A busca pelo receptor, né, poderia criar expectativas irreais, né, e sofrimento adicional, além do julgamento sobre o merecimento do órgão por parte do receptor. Uma outra questão é que o anonimato ele reforça esse caráter altruísta da doação. Né? A gente não pode esquecer que a doação ela é, por definição legal, um ato altruísta e gratuito. Né? Então, o anonimato ele é a principal barreira contra qualquer tentativa de comercialização de partes do corpo. Por último, o anonimato ele reforça também o pilar da lista única. Né? A distribuição de órgãos e tecidos segue critérios técnicos, né, justos e impessoais, né, como a gravidade do caso, a compatibilidade, o tempo de espera, que são gerenciados pelo SNT. Então, a quebra do sigilo, né, a quebra desse dever de anonimato, poderia gerar pressões, né, para direcionar doações, etc., né, o que certamente minaria a credibilidade, né, e a percepção de justiça desse sistema. E quais são as consequências da violação do anonimato? Então, as consequências são inúmeras, né, tanto para o profissional quanto para a instituição, né, e em diversas esferas diferentes, né, que são independentes. Tá? Então, na esfera trabalhista, né, um profissional, um funcionário que está sob regime CLT, né, ele poderia ser demitido por justa causa, tá? Por uma questão de revelação de segredo de empresa ou de qualquer uma das regras que estão ali no artigo 482 da CLT. Na esfera ético-profissional, né, qualquer profissão que tenha o sigilo profissional como um dever deontológico, poderia haver também a cassação do exercício profissional. Na esfera civil, a pessoa poderia ser compelida a indenizar a pessoa prejudicada, né, seja ela o receptor, seja a própria família do doador, a uma indenização por danos morais. E na esfera penal, também a gente encontra aqui né, a questão da detenção ou de uma multa. Para a instituição, as repercussões são na esfera administrativa, né, do próprio SNT, que pode gerar o descredenciamento da instituição do Sistema Nacional de Transplantes. Na esfera regulatória, com a LGPD, a gente tem diversas sanções que podem ser aplicadas, né, a mais grave delas é a multa de até 2% do faturamento do ano anterior. Na esfera civil também é a mesma coisa, indenização por danos morais às partes prejudicadas, e na esfera reputacional, que também é algo grave para uma instituição da área da saúde, que é a perda de confiança. Uma outra questão, um outro desafio aqui dos bancos de óleos são as obrigações legais em relação aos dados dos receptores. Né? Então, a LGPD, ela preconiza o princípio da finalidade. O princípio da finalidade, nós já estamos falando sobre isso antes, né? É aquele que diz que uma instituição só pode usar os dados de uma pessoa para as finalidades exatas, né, que foram determinadas inicialmente e que foram informadas aos titulares através da política de privacidade. Né? Então, no caso dos bancos de óleos, nós temos duas finalidades possíveis. Né? Cumprir as exigências do SNT, né, que é a gestão de lista, alocação de tecidos, testes de segurança e rastreabilidade, e procedimentos ligados à saúde do paciente, como avaliação da indicação do transplante, procedimento cirúrgico, acompanhamento pós-operatório. Tá? Então, qualquer uso desses dados para qualquer finalidade que não sejam essas duas, né, seria considerado um desvio de finalidade. Né? Então, aqui como desvio de finalidade, que é um incumprimento claríssimo da LGPD. Né? Então, um desvio de finalidade, por exemplo, seria um profissional do banco de óleos, por exemplo, acessar a lista
de doadores ou de receptores para elaborar uma tese, uma monografia, um estudo, uma pesquisa, né, sobre a realidade ou qualquer outro indicador da área de transplantes médicos. Então, aquela lista, aquelas informações, elas não estão disponíveis para isso. Elas estão disponíveis para outras coisas. Então, eu já não estou nem falando do fato desse médico ou desse profissional colocar nessa tese o nome do titular, os dados do titular, né, que isso seria ainda muito mais grave. Mas só o fato dele ter acessado aquele banco de dados para uma finalidade que não seja de cumprir a exigência do SNT e de realizar um procedimento ligado à saúde do paciente, ele já estaria ferindo o LGPD, cometendo aí um desvio de finalidade. Uma terceira questão é o compartilhamento dos dados dos doadores e dos receptores. Então, o Sistema Nacional de Transplantes, né, o fluxo de um tecido, desde a captação até o implante, é governado por um princípio básico, né, que é a rastreabilidade. Então, para que essa rastreabilidade funcione, né, ela exige que os dados sejam continuamente compartilhados. Né? Então, o banco de tecidos oculares, ele não é uma ilha, né, mas ele é o centro de uma rede complexa que envolve órgãos governamentais, instituições da saúde e outros profissionais. Né? Então, a chegada da LGPD não veio para impedir esse fluxo, né, mas sim para reforçar a responsabilidade de cada instituição ao longo desse fluxo. Tá? Então, a questão aqui não é se nós podemos compartilhar, tá? Porque provavelmente esse compartilhamento vai ser possível e vai ser legal, né? Mas é saber por que nós vamos compartilhar e como, né? Nós temos que ter alguns cuidados aí nesse compartilhamento, tá? Então, no caso da CET, por exemplo, o compartilhamento é uma obrigação legal, né? Então aqui nós não temos nada a dizer, nós somos obrigados a realizar esse compartilhamento. Então a única coisa que a gente tem que ter cuidado é em como esse compartilhamento vai ser realizado. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Com relação ao hospital e à equipe cirúrgica, né, o compartilhamento, a utilização dessas informações é uma responsabilidade compartilhada. Né? Essas informações pertencem, né, ou são de responsabilidade tanto do banco de olhos quanto do hospital. Tá? Então, como a gente vai definir realmente como a gente vai gerir essa responsabilidade? Através de um acordo de tratamento de dados, né, que nada mais é do que um contrato. É um tipo de contrato que prevê quem vai ter responsabilidade sobre o que, né, durante esse uso compartilhado das informações. Tá? Com relação aos prestadores de serviços, né, aqui nós já estamos falando de um terceiro, né, contratado para realizar uma atividade específica, né, no caso, por exemplo, de um laboratório. Né? Então, aqui, os dados eles vão estar sendo transferidos para esse prestador de serviço, né, especificamente para a prestação de um determinado serviço. Então, esse prestador ele vai estar atuando sob ordem, né, e a mando do banco de olhos. Tá? Então, aqui a responsabilidade primária é do banco de olhos. Tá? Então, o que nós temos que fazer nesse caso? A gente tem, em primeiro lugar, se assegurar de que esse prestador, ele realmente contém, aí, ele implementou medidas adequadas, aptas, para manter os dados seguros. Né? E a gente precisa também assinar com ele um acordo de tratamento de dados. Nesse acordo de tratamento de dados, a gente vai definir como ele pode utilizar os dados, em que condições, né, quais são as medidas que ele deve ter implementadas, o que ele tem que fazer se ele sofrer um vazamento desses dados, né, qual é o prazo que ele tem para informar o banco de olhos sobre esse vazamento, né, uma série de questões. Só lembrando aqui que esse acordo de tratamento de dados é um contrato obrigatório. Tá? Sempre que alguém compartilhe informações com um prestador de serviço, nós temos a obrigação de assinar esse acordo de tratamento de dados. Tá? E aqui também devemos ter cuidados nesse compartilhamento. Bom, vamos falar aqui sobre medidas de segurança práticas. Tá? Existem várias medidas, né, de segurança. Hoje em dia, né, a maior parte das medidas de segurança elas têm que ser implementadas pela própria instituição, mas existem algumas formas de proceder no dia a dia, né, que o próprio funcionário, o próprio profissional, pode ajudar também a reforçar essa segurança. Tá? Então, em primeiro lugar, não salve documentos na área de trabalho ou em dispositivos pessoais. Salve sempre na rede, salve sempre no sistema que você está utilizando. Tá? Por quê? Porque a área de trabalho ela é uma área privada do usuário. Né? Ela não entra dentro dos backups, dentro das cópias. Tá? Então, se nós tivermos um problema, né, como eu dizia antes, um ataque, um vazamento de dados no servidor ou no teu próprio computador, por exemplo, essas informações que estão gravadas na área de trabalho não vão ser salvas, elas vão ser perdidas. Tá? Então, a gente tem que gravar sempre na rede da empresa. Não gravar também em dispositivos pessoais. Né? Dispositivos pessoais são mais vulneráveis. Né? Geralmente, os dispositivos corporativos eles têm algumas regras, né, de alguns sites que você não pode acessar,
ou ele tem implementado um antivírus, ele tem implementado aí medidas de segurança que são, normalmente, um dispositivo pessoal pode não ter, tá? Então, a gente não recomenda. Não salve documentos de pacientes ou qualquer documento sensível em mídias removíveis, como um pendrive ou um HD externo, por exemplo. Por quê? Porque essas mídias podem ser facilmente perdidas, tá? Então, se for imprescindível, se você precisar usar essas mídias, criptografe as informações ou coloque uma senha de acesso. Nunca acesse redes desconhecidas, como aeroporto, shopping, hotéis, cafés, etc. Né? Qualquer rede pública, normalmente gratuita, porque são redes extremamente vulneráveis. Então, qualquer informação, né, qualquer comunicação que você estiver realizando, utilizando essa rede, pode ser interceptada e lida, tá? A menos que você utilize uma VPN. Tá? Utilize senhas fortes e exclusivas para um determinado sistema. Altere-as a cada 90 dias. Tá? As senhas, elas têm que ter um mínimo de 10 caracteres entre letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Tá? Isso é muito importante, essa variedade. Elas devem ser exclusivas para cada sistema. Não adianta a gente usar a mesma senha em todos os nossos sistemas. Né? A gente vai estar vulnerável. É importante a gente alterar sempre a nossa senha também de forma periódica, porque a senha pode vazar e ela pode ser utilizada por um atacante. Né? Então, se a gente for alterando, a gente dificulta bastante que isso possa acontecer. Tá? Arquive todos os documentos em armários fechados com chaves. Né? Então, quando você for se ausentar do seu posto de trabalho, né, ou porque você vai para casa, ou porque você sai para almoçar, não deixe os documentos em cima da mesa. Né? Inclusive, existe um conceito que é a política de mesa limpa, né, que é um dos pilares da segurança da informação. Então, é importante que a nossa mesa esteja sempre recolhida, que não existam documentos sobre a mesa. Né? Então, todos os documentos devem estar em armários fechados com chaves, e, claro, essas chaves devem ser controladas e somente as pessoas com permissão de acesso podem acessar. Remova imediatamente os documentos da impressora após a impressão. Não devemos deixar documentos expostos na bandeja, né, para que qualquer pessoa que esteja aí passando pelo local possa ter acesso a essas informações. Documentos que não são mais necessários devem ser triturados. Então, não basta a gente rasgar o papel assim com a mão e jogar no lixo. A gente tem que garantir que aquela informação realmente não vai poder ser reconstituída. Bloqueie a tela do computador ao se afastar da estação de trabalho. Então, por mais que seja por um breve período de tempo, ir ao banheiro, pegar um café, etc., é importante que a gente não deixe a tela do nosso computador aberta, para evitar que outras pessoas possam ter acesso às informações com as quais nós estamos trabalhando. Tá? Isso é muito fácil. Você aperta a tecla do Windows, que é essa que está aqui na tela, e a letra L, e o bloqueio vai ser automático. Para você voltar a usar o seu computador, você simplesmente vai ter que voltar a introduzir a sua senha de acesso. Posicione o monitor de forma a dificultar a visualização do conteúdo por terceiros. Então, aqui essa regrinha ela é aplicável tanto para pessoal de recepção, por exemplo, quanto para quando nós estivermos utilizando o nosso notebook em locais privados, locais públicos. Tá? Ao finalizar o expediente, desligue o computador. Então, não vale deixar o computador em suspensão ou o computador hibernando. A gente realmente tem que desligar. Né? Somente quando o computador está desligado é que ele realmente está seguro, né? Ou seja, que ele não vai poder, se houver um ataque, se houver qualquer tipo de infecção por vírus, por exemplo, o seu computador não vai ser atingido porque ele está desligado. Não compartilhe dados de pacientes por e-mail. Né? Eu sei que essa é uma prática comum, né? Mas a gente não recomenda, porque o e-mail ele é uma informação que pode ser interceptada também. Né? Essa comunicação, como eu disse antes, ela pode ser interceptada por qualquer pessoa. Então, aqui, o mais seguro, né, até para que a gente possa continuar mantendo o controle sobre as nossas informações, é que a gente utilize links com prazos de expiração. Né? Então, hoje em dia, qualquer drive, como o Google Drive, Dropbox, qualquer um, permite que a gente gere um link de acesso a um determinado arquivo. Tá? Cuidado com o preenchimento automático de destinatários de e-mail. Então, quando a gente está ali no nosso Outlook, no nosso Gmail, escrevendo um e-mail, né, o próprio sistema ele já dá sugestões sobre quem é aquele destinatário. Né? E aí a gente pode acabar trocando o destinatário e acabar enviando uma informação sensível para o destinatário errado. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado também. Okay? Por último, vamos falar sobre os direitos dos receptores e das famílias dos doadores. Tá? É importante dizer que a LGPD prevê uma série de direitos para os titulares de dados, mas, neste caso, nem todos são aplicáveis. Tá? Porque um dos direitos, por exemplo, é o direito à eliminação dos dados, que nesse caso não é aplicável, porque os prontuários, como nós vimos antes, eles têm um prazo mínimo de guarda, né, e em alguns casos a guarda tem que ser permanente. Então, essa informação não vai poder ser eliminada, por mais que o titular de dados solicite isso. Tá? Então, aqui os direitos são
direito de confirmação e acesso, né, onde essas pessoas têm direito a receber uma cópia integral do seu prontuário, né, ou de outras informações pessoais que estejam em posse do banco de tecidos. Então, nós já dissemos antes que isso, além de ser uma obrigação imposta pelo próprio CFM, é uma obrigação também imposta pela LGPD. Tá? O direito de correção, né, qualquer pessoa tem direito de solicitar correção, atualização dos seus dados pessoais. O direito de anonimização, né, então, a anonimização é quando você desvincula uma informação do titular daquela informação. Né? Então, você tem, por exemplo, uma informação de que uma pessoa tem uma úlcera de córnea, mas você não tem a informação de quem é aquela pessoa. Você anonimizou aquela informação. Né? Isso geralmente a gente utiliza para fins de estatística, por exemplo. A gente só precisa saber quantas pessoas tiveram aquela enfermidade, mas a gente não precisa saber quem são. Né? Então, as pessoas têm o direito de solicitar a anonimização, o bloqueio ou a eliminação dos dados que sejam desnecessários ou que estejam sendo tratados em violação à LGPD. Né? Em relação aos doadores, né, existe a proteção da memória, que não é tratada pela LGPD, mas sim pelo Código Civil, né, que diz que a família tem o direito de zelar pela memória do doador contra qualquer exposição indevida dos seus dados, como, por exemplo, a causa-mortes. Tá? Então, nesse caso, aqui é a questão também do anonimato que entra, ok? Então, chegamos ao fim do nosso módulo sobre LGPD. Espero que você tenha gostado, que as informações sejam úteis no seu dia a dia e fico à disposição para qualquer dúvida ou até mesmo se você tiver interesse em adequar o banco de olhos ou a sua clínica à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou deixar aqui um desconto de 20% no nosso programa de adequação LGPD até o final do ano para todos os membros e participantes da Sociedade Brasileira de Córnea. Muito obrigada e até a próxima.